Então vamos lá, pessoal. Boa noite definitivamente. Começamos aí a gravação, da nossa aula de hoje. E acredito aí que vocês viram que a prova não é difícil, tá? É mais objetiva, mais teoria, perguntas simples, né? Que quem aí, acredito que quem pesquisou nos conteúdos conseguiu aí, mesmo não tendo aí acompanhado nossas aulas, né? Ou as aulas gravadas, conseguiu aí ter uma nota boa, tá? Mas a aula em si, ao vivo, pessoal, eu passo todas as dicas. Por quê? Porque nem sempre o aluno, ele tem essa oportunidade de acompanhar, a gente entende. Por isso que nós estamos gravando, para os demais colegas aí assistirem. Mas, se você faz um esforço e acompanha, a gente já passa todas as dicas das avaliações, ok? Então, no decorrer, a gente vai abrir espaço para perguntas, tá? E aí, hoje a gente começa a falar de débito e crédito. É claro que nós vamos aí ter um exercício pequeno para mostrar para vocês como que funciona, pessoal, como que funciona no real, né? Porque às vezes tem essa curiosidade da gente, mas espera aí, como que lá na empresa, lá no escritório de contabilidade principalmente, eles vão fazer aqueles lançamentos de débito e crédito para fazer essa DRE e depois fazer esse balanço? É o que nós vamos aprender agora nessa aula, tá? Então, pessoal, nós vamos apresentar nessa aula algumas noções de débito e crédito, que a gente já falou, e apresentar o quê? O razonete, que ele é utilizado o quê? Didaticamente para a gente colocar aí os lançamentos, dos lançamentos que a gente vai fazer de débito a crédito, tá? Então, nós vamos ver aí algumas regras fundamentais, para a gente entender aí melhor os lançamentos contábeis, e os termos débito e crédito são os nomes mais utilizados para a gente indicar o ingresso de saída de ingresso, né, ou saída, ou seja, entrada ou saída de recursos das contas, tá? Então, cada lançamento, pessoal, no mínimo, você vai ter um débito ou crédito. Aqui a gente vai trazer um exercício, né, desenvolvido para vocês, e na apostila aí, depois a gente vai mostrar, vai ter outros exercícios que vocês vão conseguir fazer, tá? Então, são somente essa aula que vocês vão fazer de débito e crédito, essa atividade vocês não vão fazer mais, são exercícios bem simples para vocês entenderem. Não é vamos dizer assim, o forte que vocês vão fazer, mas só para vocês entenderem na hora de fazer aí alguma programação, algum software, né? Vocês vão entender como que funciona aí essa questão da contabilidade no lançamento, tá? Então, pessoal, o débito corresponde à aplicação do valor. Lembre-se, débito, aplicação do valor. Ele está do lado esquerdo, tá? Do razonete. Então, seria a destinação do recurso, onde o dinheiro foi investido, tá? E o crédito corresponde que a origem do valor vai estar no lado direito do razonete, tá? Seria a fonte do dinheiro ou da onde que a empresa conseguiu aí os recursos para fazer essa aplicação. Então, aqui nesse desenho, a gente pode ver, para fins didáticos, a gente utiliza aí o razonete, tá? Então, o razonete, quando se fala razonete, é isso aqui, é o que vocês vão fazer na atividade 3, tá? Em forma de T, ó, vocês podem ver que é o T, e aqui vai o nome da conta, que vai ser banco, caixa, pode ser veículos, tá? Conforme o lançamento, tá ok? Então, onde acima estará o nome da conta, e do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito. Tá aqui, ó, débito, tá? E o lado direito são feitos os lançamentos a crédito. Então, vai ficar mais fácil lembrar do lado débito e do crédito. Por quê? Nós temos aqui um lançamento, a gente vai fazer esse exercício aqui, chamado exercício de balanços sucessivos, é quando você tem os lançamentos, faz o seu balanço, e no outro ano você teve uma movimentação, você tem que abrir ele novamente. Então, a gente chama de balanço sucessivamente, que vai estar abrindo ou fechando para incluir novas contas, tá? Então, comece aí imaginando uma empresa. A gente inicia esse exercício explicando para vocês como que inicia. Vocês vão abrir a empresa de vocês. Qual que é o primeiro lançamento, pessoal? Ó, vamos supor que vocês estão aí reunidos, né? O Vitor, o Depiné, e vai abrir uma empresa. Então, os sócios vai se reunir, vai colocar 30 mil de aplicação de recursos, abrir uma empresa. Então, 30 mil em dinheiro vai investir na empresa. Para quê? Para comprar maquinários, computadores e periféricos, né? E material de expediente, enfim, tudo ali que vai iniciar as atividades. É o que chamamos de capital social. Então, para vocês aí que forem abrir uma empresa, esse primeiro dinheiro, o valor que vai entrar, é o chamado capital social, tá? Então, é a origem do dinheiro que veio do sócio, e esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Então, lembre-se. Tá? Ele não tem aula hoje. Eu tô no meio da aula. Deixa eu só ver aqui, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Deixa eu ver. Bom, tá todo mundo fechado aqui, mas acho que tá vazando o áudio aí, tá? Então, continuando aqui, pessoal, ó, explicando, tá? Os 30 mil. Então, tirou o dinheiro, o Sérgio aí, né? É o Serjão programador. Tira 30 mil, né?
vai investir na empresa. Então, a gente chama de capital social. Se vocês observarem, esse capital social está lá no lado do passivo, que vai lá no patrimônio líquido. Então, eu vou creditar e vou debitar no caixa, tá? Como que vai ficar? Vai ficar assim, pessoal, ó, graficamente, tá? Então, 2 razonetes, porque cada conta precisa do razonete, tá? De um razonete. Então, caixa 30 mil, debitei, é a aplicação do recurso, e o capital social eu creditei a origem. Então, vocês podem ver aqui, ó, representa o primeiro lançamento do período, ok? Sempre vai ser desse modo quando se abre uma empresa. Se fôssemos fazer um balanço da empresa, pessoal, como que ficaria? Então, tá aqui, ó, ativo, nós íamos abrir lá um balanço patrimonial, como eu passei o modelo para vocês, estaria aqui o ativo e estaria aqui o passivo, do mesmo modo do exemplo que eu coloquei. Então, veria caixa, 30 mil, e patrimônio líquido, capital social, 30 mil. Não teria aqui, ó, recurso de terceiro, só capital próprio. Então, vocês podem ver que o ativo é igual ao total do passivo, é isso que funciona, é assim que funciona a questão. Todo, né, lançamento, no mínimo, tem um débito em crédito, tá? No mínimo. Ah, tem outros, tem um débito e vários créditos? Pode ter. A gente vai, eu não sei se nesse exemplo aqui, a gente vai passar vários créditos em um débito só, porque é o somatório de todos os créditos, tem que dar um débito, tá? Então, vocês podem observar que é o dinheiro aplicado. Então, origem do dinheiro, crédito. Então, total do ativo, aplicação de recurso é igual total do passivo. Próximo passo, tá? Após o lançamento, algumas conclusões importantíssimas podem ser tiradas, tá? Nós temos o A. No lado do ativo, temos a aplicação de recursos, então vai ser debitada, pessoal, vai aumentar o valor. Quando ocorrer o contrário, ou seja, quando uma conta do ativo diminuir, a gente vai creditar ela, tá? Por exemplo, saiu dinheiro do caixa para compra de imóveis, logo a conta caixa, ela vai estar diminuindo. Então, é o inverso, né? Se eu debitei e aumentou, automaticamente para diminuir eu tenho que creditar ela. Então, o lançamento fica assim, ó, tá? Débito aumenta, crédito diminui. Então, o mesmo raciocínio serve para as contas do passivo, tá? Letra C, no lado do passivo temos a origem de recurso, por isso quando uma conta do passivo estiver aumentando, ela será creditada. Lembre-se assim, pessoal, toda conta do ativo, quando eu debitar, ela aumenta. E toda vez que eu creditar, ela diminui. Já no passivo, pessoal, é ao contrário, tá? Toda vez que eu debitar, diminui, e toda vez que eu creditar, ela aumenta, tá ok? Então, nós temos aí o lançamento de imóveis. Ó, a empresa utilizou 10 mil do dinheiro que estava no caixa, então nós tínhamos 30 mil, tá, do capital social, para comprar imóveis. Então, como contabilizar? Tá aqui, ó, eu crio uma nova conta de imóveis, debito, que é uma conta do ativo, e credito do caixa porque está saindo, tá? Esse é o segundo lançamento. Então, origem do crédito, caixa, e aplicação do débito, imóveis e utensílio. Não foi criada uma conta lá no passivo. Por quê? Porque a gente não obteve capital de terceiros, tá, pessoal? Foi do caixa da empresa, tá? Então, esse aqui se refere ao segundo lançamento do período. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão conseguindo compreender aí, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem abrir aí o microfone e falar, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem estar nos interrompendo aí, beleza? Então, esse é o segundo lançamento. Precisei comprar lá móveis. Como que eu vou fazer? Eu vou comprar à vista. Então, eu tiro do caixa, credito, porque diminui, né? Toda vez que eu credito, está diminuindo. E debito em contas de móveis, tá? Como que fica o balanço agora? Tá aqui, ó. Caixa, eu tinha 20 mil. Por que, professor, ficou 20 mil, né? Eu tinha 30 mil. Por causa disso aqui, pessoal, ó, toda vez eu tenho que pegar um valor do débito e crédito, tá? Eu tenho que pegar do débito e diminuir o crédito. Então, sempre vai haver valores maiores do passivo, sempre vai ser o crédito, sempre vai ser maior do que o débito. Já no ativo, sempre o débito vai ser maior do que o crédito. O valor que vai ficar de saldo aqui, ó, é maior, o débito, tá? Já no passivo é o contrário, o crédito aqui ele sempre vai ser maior na hora que você somar e for diminuindo, tá ok? Nunca você vai ter um saldo creditado aqui, ó, final de caixa, nunca, tá, pessoal? Ou seja, você ganhou 30 mil e gastou 40 mil, da onde saiu os outros 10 mil? Tá? Então, lembre-se, não... Esse é o chamado caixa negativo, nunca vai existir. É como se você tivesse recebido e gastado todo o dinheiro, então zera. Aqui pode ser que zere, mas negativo nunca vai ter, tá? Então tá aqui os lançamentos. Caixa, 20 mil, porque eu diminuí, e aí criei uma continha de imóveis e utensílio, 10 mil. Vocês podem ver, pessoal, que não houve alteração no patrimônio. Por quê? Porque 30 mil total do ativo, 30 mil do total do passivo. Então, voltando aqui,
Ó, 10 mil debitou, então eu lanço lá no balanço. 10 mil, 30 mil menos 10 mil, 20 mil. Então, esse saldo eu jogo aqui nesse balanço patrimonial, ok? Prosseguindo, pessoal. A empresa comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de 5 mil para revender a prazo. Como que eu faço esse lançamento? Então, só para vocês terem ideia. Comprou a prazo, tá aqui, ó. Tá? Estoque de mercadorias, eu debito no ativo e credito fornecedor. Tá? Então, é o que eu estou devendo. Tá? É uma obrigação que eu criei aqui, porque esses 5 mil vai ficar no balanço até eu pagar o fornecedor. Quando eu pagar, eu vou debitando os valores aqui, ó, até zerar. Tá? É assim que funciona. Então, eu criei a conta de estoque de mercadoria, 5 mil, e creditei fornecedor. Tá? É o chamado método das partidas dobradas, que a gente já falou para vocês. O mesmo valor a débito e crédito. Dinheiro aplicado, origem do dinheiro, que seria capital de terceiros. Ok? Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Então, isso aqui, é claro, vai ficar gravado, tem as aulas, né? Eu já fiz essa gravação, mas aqui na aula a gente vai explicar passo a passo, porque depois lá na atividade 3 tem um exercício desse que vocês vão fazer, tá? Então, lembre-se, pessoal, origem de recursos, mercadoria adquirida junto a fornecedores, a mercadoria para revender. Então, portanto, será feito o registro a crédito, que eu credito, né? Lá no passivo, na conta de fornecedores. E conta do passivo está aumentando, porque tá creditando. Aplicação de recurso. Seria a mercadoria comprada para mim revender. Então, eu coloquei no estoque da empresa, então ela será debitada. Então, a conta do ativo está aumentando. Como que ficaria, né, o lançamento? Está aqui, pessoal, ó. Nesse caso aqui, eu mostrei para vocês aqui o lançamento, né? Não mostrei ainda no balanço. Então, debitei e creditei. Então, nós temos mais um lançamento aqui adiante, depois vem o balanço patrimonial. A empresa, ela resolveu pagar para o fornecedor 2 mil em virtude da compra de mercadoria feita anteriormente. Então, vocês lembram que ela comprou 5 mil a prazo? Então, o que ela fez? Ela pagou. Aqui, ó, no caixa, eu credito, tá? Porque eu estou diminuindo. E debito em fornecedor aqui, ó. Creditei e debitei. Então, quando eu debito, eu estou diminuindo. Então, vai ficar um saldo de 3 mil reais para pagar, tá? Próximo passo aqui, ó. Para que fique mais fácil a sua compreensão, serão apresentados agora todos os lançamentos reunidos. Então, temos aqui o caixa, 30 mil lá inicial capital social, 10 mil dos móveis utensílios, né? Lancei aqui débito, creditei o caixa, capital social, estoque de mercadorias e fornecedor. Então, tá aqui os 2 mil que eu paguei, eu creditei do caixa. Creditei, diminuí, debitei, aumentou. Como que ficaria, né, os lançamentos? Tá aqui, pessoal, ó. Toda vez que vocês fizerem um razonete, estiver correto, pessoal, vai fechar o balanço, tá? Sempre vai fechar. Agora, se você errou lá no lançamento, automaticamente não fecha o balanço, tá? Então, nós temos aqui o fechamento, então é como se eu passasse aqui mais um risco, né? E diminuísse 30 mil menos 10 mil, 20 mil, 20 mil menos 2 mil, 18 mil. Então, ficaria 18 mil no débito, 10 mil de imóveis, porque eu não tenho um crédito, e no 30 mil ficaria o 30 mil. Esse valor é difícil ele movimentar, tá, pessoal? Ele diferenciar. Ele pode aumentar aqui, ó, tá? Estoque de mercadorias também já é o saldo final. E aqui fornecedor é como se eu colocasse um risco aqui e diminuísse 5 mil menos 2 mil, 3 mil, tá? Como que ficaria no balanço? Tá aqui, ó. Bem simples, né? Caixa 18 mil, como eu falei para vocês, 5 mil estoque de mercadorias. Móveis e utensílio não teve movimentação, 10 mil. Fornecedor 3 mil, que eu tinha 5 mil e paguei 2 mil do caixa, ó, diminuiu. Capital social 30 mil, tem aí um total de 33 mil reais. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Se tiver difícil aí, não estiver entendendo, a gente volta, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta e a gente prossegue aí com a nossa aula. Essa aula é bem curta, tá? Porque vocês vão fazer exercícios anteriormente, que eu já expliquei, e vai fazer mais esses. Então, é sequência, tá? As receitas, pessoal, contas de resultado. As receitas, elas fazem ingressar recursos. Então, portanto, são fontes, origem a recursos. Lembre-se, contas de receita é igual a origem de recursos, igual a crédito. Então, as receitas sempre elas irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo, tá? As despesas consomem ou fazem sair recursos da empresa, tá? É uma aplicação de recursos. Então, temos aqui as contas de despesa, aplicação de recursos, igual a débito. Então, as despesas sempre irão diminuir o ativo ou aumentar o passivo.
é aquela mesma coisa, né? Aumentei as despesas, diminui o lucro, né? Se eu não aumentei as receitas, só aumentei as despesas e permaneci o mesmo as receitas, eu tenho um menor lucro ou um prejuízo. Então, se eu aumentei as receitas, diminuí as despesas ou deixei ela igual, eu posso ter um lucro maior ou, né, um lucro menor, tá ok? Então, prosseguindo. Essa parte aqui a gente não vai entrar agora, é só para vocês entenderem como que funciona as despesas e receitas. Mas tá aqui, ó, contas de resultado. Como que faz o lançamento, professor? É diferente, pessoal, lá do caixa, lá das contas patrimoniais que a gente viu, tá? Ó, venda de mercadorias para o cliente no valor de R$2.000, sendo que R$500 foi pago à vista, tá? Não falou o restante. Eu interpreto, pessoal, que de 2.000 se foi pago 500 à vista, 1.500 foi pago a prazo, tá? Então tá aqui, ó. Venda de mercadoria, eu sempre vou creditar. Quando eu credito, aumenta e quando eu debito, diminui. É diferente do ativo e passivo, tá, pessoal? Por isso que tem aquela questão, né, das contas patrimoniais e contas de resultado que a gente falou. Então, todas as receitas, quando você acredita, ela está aumentando no razonete. Toda vez que eu debito, né, a receita ela está diminuindo. E aí no caso, as despesas ao contrário, tá? Então nós temos, tá tendo alguma interferência aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acredito que não, né? Produção fechada aqui tá dando alguma interferência. Bom, mas prosseguindo, pessoal. Só fechar meu... O cabelo tá parecendo uma vassoura. Como pode terem dado a chance para isso ser atriz? Um rostinho bonito só. Ai, tem um elogio no final, obrigada. Gorda, feia, horrorosa, obesa, bola, baleia, elefanta. Eita, essa foi forte. A cara dos dois é igual. O Vitor tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Aqui não, Vitor. Oi, professor. Tá ouvindo? Tô aqui, que tá... Beleza? Tava dando interferência aí? Tava. Ah, não, beleza, tranquilo, agora melhorou. Tava dando interferência aí de outra pessoa falar, tá? Falando, né? Então vamos lá, vamos prosseguir então, tá? Na questão aí, pessoal, né, voltando aqui, depois a gente repete, tá? Eu vendi uma mercadoria, porque lembra que eu comprei, né? Eu comprei 5.000, então tava lá com o fornecedor, foi para estoque, vendi por 2.000. Se eu recebi 500, pessoal, eu tenho que interpretar que 1.500, tá? Foi a prazo. Eu vou receber a prazo. É aquela tal da duplicatas a receber. Então, eu credito, venda de mercadoria, debito R$500, que vai aumentar o caixa, tá? Que aqui fala, e 1.500 vai para o cliente, tá? Então, a conta venda de mercadoria é uma receita, origem de recursos foi creditada. E a conta caixa é um bem ativo, né? Aplicação de recursos foi debitada. E a conta cliente também foi debitada. Por quê? Porque é um direito que você tem. Se você vendeu, automaticamente você tem o direito de receber. Então, se eu pegar 1.500 mais 500, dá os 2.000 da venda de mercadorias. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, mais um lançamento aí, né? Exemplos aqui, ó. A empresa, ela recebeu a conta de energia elétrica no valor de R$200, que deverá ser paga no próximo mês, e a conta de água no valor de R$100, que deverá ser paga imediatamente. Então tá aqui, ó. Provisão, né? Respondendo aí quem perguntou, essa é a chamada provisão. Despesa de energia elétrica, ou se viesse só energia elétrica, beleza. E energia elétrica a pagar. Então tá aqui, ó. Despesa e uma obrigação. Vai lá pro passivo, ó. Debitei, creditei. Então já tá provisionado. Tá ok? E a conta caixa, né? A conta água, né? Vai sair dinheiro do caixa. Então, R$100 eu paguei. Então, eu debito despesa de água, ou só água, se viesse só água, tá? E creditei o caixa porque tá diminuindo. Eu tinha 500, menos 100, fica 400 o saldo. 100 despesa de água, 200 despesa de energia elétrica e energia elétrica a pagar, que vai lá para o passivo de R$200. Então, lembre-se, água, energia, despesa, aplicação de recursos foram debitadas, e a conta caixa e a conta energia a pagar foram creditadas, tá, pessoal? Então, a conta caixa foi creditada pelo pagamento e a conta energia a pagar foi creditada pela dívida, foi
gerado uma obrigação. Tá aqui o que a gente falou para vocês, a diferença, ó. Por que tem essas duas contas? Professor, mas por que existe energia elétrica e energia a pagar? Por causa disso, pessoal, porque uma vai para a DRE, vai apurar se teve lucro ou prejuízo. Esse aqui, pessoal, é o chamado princípio da competência. Mesmo se vocês não receberam ou não pagaram, vocês têm que fazer o lançamento, tá? Para apurar o lucro. Então, tá aqui as despesas, vai para a DRE, e energia elétrica a pagar se torna uma obrigação, ok? Quadro de natureza do grupo de contas. Pessoal, tá aqui, ó, tá? Bem claro para vocês compreenderem, né, sobre essa questão aí dos débitos e crédito. Aqui vocês conseguem entender. Eu acredito que caiu aí alguma questão sobre as naturezas devedoras e credoras, né? Então, nós temos aqui, ó, contas patrimoniais, ativo, bens mais direitos, é a natureza devedora. Quando eu debito, eu aumento. Quando eu credito, eu reduzo, tá? Passivo, obrigações e patrimônio líquido é natureza credora. Então, quando eu debito ela, eu estou reduzindo, e quando eu credito, eu aumento, tá? Já de resultado, tem aqui uma diferença, né? Receita sempre vai ser de natureza credora, quando eu credito, eu aumento, e despesas, natureza devedora, quando eu debito, eu estou aumentando, tá ok? Então, essa é uma interpretação aí que a gente passa para vocês. Nunca se esqueça, né? Eu tenho um balanço, vou abrir lá as contas, né? Para jogar basicamente nos razonetes. Tá aqui, pessoal. Então, toda vez que tiver lá o saldo de caixa no balanço, ele vai ser debitado, tá? Passivo, fornecedor, né? Um exemplo aqui, ó, só voltando aqui para vocês entenderem. Nós vamos ter aqui fornecedores, tá aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Se fornecedor, né, eu fosse jogar no razonete, como que ficaria, professor? Essas contas eu jogaria no débito, no lado direito do razonete, abriria a conta, né, o nome da conta, tipo móveis, razonete, né, que seria o Tzinho aqui. Deixa eu voltar aqui, o T, ó, e jogaria o valor aqui, ó, móveis, tá? Porque todas as contas do ativo são contas, né, com exceção das contas redutoras, tá, pessoal? Que eu falei para vocês que é exaustão, depreciação e amortização. Então, seria no ativo, mas ela seria creditada. Mas quando tiver as contas do lado do ativo, elas vão ser debitadas. Então, você tira do balanço e jogou no razonete, ela fica debitada. E capital social, tá lá no passivo, então ela vai ser creditada, ó, tá? Então, aqui teria 3 mil de saldo, tivesse lá no balanço, como eu passei aqui para vocês, ó, eu colocaria no crédito. Então, aqui são debitadas e aqui são creditadas os saldos. Tranquilo? Beleza? Então, prosseguindo aqui, eu acredito que seria só esses lançamentos que a gente tem para vocês. Esse aqui, na verdade, seria uma atividade que eu ia passar para vocês, mas vocês já têm atividade aí 3, tá? Agora eu abro aí para as perguntas, né? Professor, não entendi. Explica de novo a questão aí dos lançamentos, débito e crédito. Por quê? Porque a atividade 3 vocês vão ter aí, se não me engano, é a questão 5 e 6, pessoal, que vocês vão fazer o lançamento, tá? Vou tirar dúvidas, tá? Com certeza vai ter dúvidas, mas que vocês não deixem de fazer. São exercícios pequenos, eu até vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só interromper aqui, compartilhamento, e vou mostrar aqui a atividade 3 de vocês, para quem não viu ainda, tá? E aí fica bem mais fácil vocês compreenderem. Deixa eu só abrir aqui a atividade 3, e aí fica bem mais fácil vocês compreenderem, tá ok? Tá abrindo aqui, entrou aqui no grupo na aula a Suelen, né? A Suelen, quem mais? E o André Christian, né? Então, sejam bem-vindos aí, né? Hoje nós estamos conseguindo gravar a aula, né? A aula passada não foi possível, como eu falei para vocês, não sei quem que gravou, teve uma aluna aí que disse que gravou a aula, mas até agora não passou para mim, né? Não disponibilizou para a gente colocar lá no Cigarro, tá? Mas é importante, tendo a oportunidade de assistir ao vivo, eu acredito que fica mais tranquilo, tá? Pessoal, vamos lá então. Deixa eu mostrar aqui a atividade para vocês, depois a gente volta na aula se precisar, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, e aí vocês vão compreender melhor, tá? Acredito que todos estão vendo aí, né? Se alguém não estiver vendo aí, só dá um grito que a gente verifica, mas eu acredito que já está aparecendo na tela de vocês. Pessoal, tá aqui, atividade 3. Se vocês observarem, essa atividade aqui vocês fizeram a classificação. É claro que vai mudar o balanço, tá? O valor do balanço. É a mesma coisa. Professor, é preciso
classificar só se você quiser. Se você já tiver ideia e quiser montar, lembre-se, pessoal, esses valores aqui, o mesmo total do ativo vai dar igual ao total do passivo. Vocês já fizeram. Não pode dar diferente. Lembre-se. Temos aqui, vamos ver aqui, depreciação, para vocês não errarem. Até vou colocar aqui, ó. E vai aqui, pessoal, ó. Deixa eu só colocar aqui. Depreciação de veículos, tá? Aqui ainda, pessoal, depreciação de veículos. Então, se tiver lá, ó, contas patrimoniais, vocês podem entender que seria depreciação acumulada, tá? Ó. Deixa eu até colocar aqui, para vocês não se perderem. Acumulada, tá? Essa é a atividade 3, tá? Então, tá aqui, depreciação acumulada, depreciação de veículos. Então, se tiver, um exemplo, se tiver na questão lá do balanço já fala que são contas patrimoniais, vocês têm que entender que é uma depreciação acumulada, tá? Igual estava aqui, depreciação de veículos, tá? Essa depreciação de veículos, ela tá, eu já falo, ó, contas patrimoniais. Então, essas contas que vai integrar o balanço. Então, basicamente, é uma depreciação acumulada que ela vai vir como redutora. Valor de 1.200. Então, eu sempre oriento os alunos a fazer isso aqui, ó, 1.200. Acho que o Sérgio tá aí, tá na aula, tá acompanhando, e deixa eu ver se ele já não saiu aqui. Não, o Sérgio tá aí, né? Eu verifico que o Sérgio, ele acertou muito, né? Foi muito bem nessa atividade 2, e ele não acompanhou as aulas, eu acho que não acompanhou muitas aulas, né? Não, se eu tiver errado aí, pode falar, Sérgio, mas acho que não acompanhou muitas aulas em si, mas acertou muito conteúdo, né? Acredito que compreendeu aí a nossa aula. Então, tá aqui, ó, depreciação, tal, 1.200. Esse valor, pessoal, ela vai diminuir, tá? Aí nós temos aí as outras contas, né? Caixa vai vir por primeiro, depois vai vir banco, também tem essas ordens. Então, eu tenho dúvida, professor, aonde que vai lá no balanço e qual lugar? Pessoal, dá uma olhada no plano de contas, é aquele sistema que funciona, tá? Você olhou no plano de contas, ele vai estar te auxiliando. Qual que é a primeira conta? Qual que é a segunda? Tem ordem. É claro que teve gente que colocou aqui um exemplo. Imóveis, aqui em cima. Por ser a primeira vez que vocês estão fazendo, pessoal, não descontei ponto. Tá? Eu descontei se errou, não fechou o balanço, a gente dá um descontinho aí de ponto. Não é muito, mas teve desconto, tá? Mas lembre-se, o plano de contas é o melhor lugar para vocês consultarem para saber aonde que coloca as contas, tá? Fornecedor sempre é o primeiro, tá? Aí depois vem INSS a pagar, FGTS a recolher. Muita gente colocou FGTS a recolher como receita, né? Ou despesa, alguns errados. Pessoal, a recolher é a mesma coisa que a pagar. Então, se eu colocar uma barrinha aqui, ó, a pagar, tá? É a mesma coisa, tá? Então, se vocês aí verem na contabilidade, não vai vir FGTS a pagar, vai vir FGTS a recolher, porque é uma metodologia, né, um meio que eles colocaram aí dentro da contabilidade, tá? Então, é a mesma coisa que a pagar. Sabendo disso, eu acredito que vocês não vão errarem. Então, a primeira é isso. Pessoal, a 2, tá? Importante isso aqui, a gente falar para vocês, vai ter muita gente que vai errar, vai ter dificuldade, mas é assim que a gente aprende, tá? Pessoal, como que funciona? Também tem a questão aí do modelo de uma DRE. Se vocês olharem lá no modelo que eu dei a aula de DRE, vai instruir vocês. Então, nós vamos ter aqui a receita operacional bruta. Que conta que eu coloco? Aqui, ó, se vocês observarem, pessoal, já está tudo o espaçamento das contas que vão, tá? Então, não vai ter conta a mais e nem a menos. Então, são essas contas aqui que eu coloquei, ó, coloquei tudo certinho para vocês. Aqui, vai só uma conta. Qual conta? Vai ser essa conta aqui, pessoal, ó, venda de mercadorias. Então, você coloca aqui, ó, venda de mercadoria, o valor, 80 mil, tá? E assim por diante. Deixa eu só colocar aqui no meio, tal. Deduções de receita, né? Alguém aí tem ideia do que seria deduções de receita, que poderia vir aqui e queira participar aí? Vamos ver se vocês já estão afiados, tem alguma dúvida? Ah, tá. Então, beleza. O Sérgio falou que no YouTube tem uns vídeos do pessoal fazendo DRE. Tem um monte, tá? Tem um monte.
Tá? Então, vocês podem ver, pessoal, na aula a gente explica o que a gente vai cobrar de vocês, mas vocês podem ver milhares de vídeos. Tá? Ah, professor, estou com dificuldade de entender o que o senhor está falando. Pessoal, tem um monte de vídeo, a gente colocou vídeos complementares, tá? Mas vocês podem perguntar que a gente vai estar respondendo. Beleza? Aqui, né, o DEPNE diz que desconto concedido. Não vai ser desconto concedido. Vai ser o quê? Aqui, ó, devolução de vendas, tá? Ó, devolução de vendas. Que valor? R$3.000. Então, você coloca aqui os R$3.000, tá? E assim por diante, pessoal. Então, eu aconselho vocês, toda vez que vocês finalizarem uma conta, para vocês não se perderem, né? Vocês colocarem basicamente uma marcação, que você já utilizou essa conta. Então, um exemplo aqui, utilizei essa conta, depois vem devolução de venda, utilizei essas contas e ficam as demais, tá? As derradeiras aí para vocês porem, tá bom? Beleza? Pessoal, então aqui, ó, qual aula, professor? Vai ter aí uma aula de instrução dessa DRE? Aula 8, tá? Deixa eu abrir ela aqui, que daí eu vou mostrar para vocês compreenderem um pouco melhor, né? Deixa eu abrir ela aqui, que daí fica mais... Deixa eu colocar aqui a DRE, compartilhar para vocês verem. É uma DRE que eu baseei em cima dela, tá? Para não complicar, pessoal. Então, se vocês forem ver aí, então fala sobre a DRE, tudo tá aqui, ó. A DRE é isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Então, demonstração, receita, né? Receita com vendas, então seria venda de mercadorias, devolução de vendas, aí PIS, COFINS, tá? Outras receitas, despesa, aí vem com vendas administrativas financeiras. Se a gente for ver lá que eu coloquei, pessoal, se você olhar no plano de contas, essas com vendas tem várias continhas aqui embaixo, ó. Quais são as contas que representam as despesas com venda? Então, tem outras aqui, ó, tá? Quais são as despesas administrativas? Então, aqui embaixo tem vários tipos de conta, tá? Por exemplo, aluguel, tá? Fretes, tá? Despesas com venda, comissão de vendedores ou comissão de vendas, entre outros. Financeiras, assim por diante. Então, vocês podem olhar essa aula que vocês vão conseguir. No final, pessoal, vocês vão ter um lucro ou prejuízo do exercício. Então, entenderam? Então, essa aula 8, ela vai te dar um norte, tá? Então, vai ter um lucro do exercício. Claro que vocês, nesse exercício, pessoal, mesmo você não encontrando o lucro do exercício ou prejuízos, vocês vão conseguir fazer. Nos demais, vamos voltar lá para a atividade para mim mostrar para vocês. Nos demais, né, voltando aqui. Nos demais, pessoal, vocês podem ver que aqui vocês vão fazer só a DRE. Então, tá aqui só essas continhas, chamadas contas de resultado, tá? Porque vai para a DRE. Nessa aqui, pessoal, vocês vão elaborar o balanço, tá? Então, vocês podem ver, vai mudar os valores. Parece igual, mas não tem necessidade de classificar. Professor, eu posso classificar para ficar mais fácil entender? Pode, tá? Até porque para fazer o balanço, vocês têm que saber que cada conta representa. O caixa é um ativo, né? Banco, ativo. ICMS a recolher, passivo, né? É uma obrigação do cara receber, ativo, né? Vamos pegar outros aqui. Ó, depreciação acumulada, né? Tem 3 aqui. São contas redutórias que vai lá no imobilizado do ativo, tá? Equipamentos de informática, é um bem lá da empresa, vai no ativo. Dividendos a pagar, uma obrigação, vai no passivo e assim por diante, tá? Aqui vocês vão montar o balanço novamente, pessoal. Não se esqueça que o total do ativo é igual ao total do passivo, tá? E aqui, pessoal, isso aqui, ó, bem interessante. Primeiro, o que eu vou fazer nessa 4, professor? Pessoal, começa pela DRE, tá? Que vai ser essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É um modelo desse, você vai criar um modelo desse e vai apurar esse lucro aqui, ó, do exercício. Por quê? Porque para você fechar o balanço, depois você vai ter que fazer o balanço. Para fechar o balanço, você tem que saber o lucro certo. Porque se você colocar o lucro do exercício errado, você não fecha o balanço. Então, o total do ativo ele não vai dar igual ao total do passivo. Por isso que é importante vocês usarem um plano de contas. Se tiver dúvida, pode tirar dúvida com a gente. E aí, você vai colocar primeiro aqui na DRE, vai colocar todas aquelas contas que porventura houverem, e vai apurar o lucro. Lembre-se, tá?
Devolução de vendas, tá aqui, ó. Sempre coloca, pessoal, as contas negativas entre parênteses para facilitar para vocês. É como uma conta, vamos dizer assim, é interpretada como negativa. São contas redutórias. Então, 80 mil menos 3 mil, aí vai indo por diante as despesas entre parênteses, tá? Entendido, pessoal? Então, essa 4 seria essa questão, tá? Você ter primeiro a DRE, você faz aqui lá, você vai classificar aqui as contas para vocês. Não vou exigir que vocês classifiquem, me passem a classificação. O que eu quero é que vocês montem a DRE e o balanço. Mas é claro que, primeiramente, vocês têm que classificar para vocês, tá? Não adianta classificar para o professor que eu não vou avaliar mais. Avaliei na primeira, para vocês terem ideia de como funciona. Tá aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Depreciação é uma despesa. E depreciação acumulada de alguma coisa é uma conta que vai lá no ativo redutória. Tá ok? Pessoal, a número 6. A número 6 está aqui, ó. A número 5, né? Na verdade. Vai ter dúvida? Vai. A gente vai estar explicando para vocês. São os 2 últimos exercícios, ó. São 5 lançamentos que a gente explicou na aula de hoje. Depois, pessoal, quando vocês fizerem um lançamento e fechar o balanço, tá? E no caso aqui, a parte de DRE, tá? Vocês basicamente vai ter que abrir o balanço depois, tá? E fazer o quê? O fechamento. Nesse caso aqui, pessoal, nós não vamos ter aí, se não me engano, não vai ter a DRE, tá? Mas depois eu passo para vocês todas as informações, que acredito que nesse aqui não vai ter. É um exercício bem tranquilo que eu tirei, basicamente para vocês entenderem os lançamentos. Então, nós vamos trabalhar durante esse semestre só esses lançamentos aqui, tá? Esses 5 inicial e depois mais 5, que seria a questão do balanço. Você abrir o balanço, fazer os lançamentos e fechar, tá? Então, isso aqui é o que nós vamos fazer nesse semestre. Sala de aula, a gente faz muito mais, porque vai ter mais tempo, a gente vai explicando, né? Então, isso aqui é só para vocês terem ideia. Então, os 2 últimos exercícios, acredito aí que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas a gente vai estar auxiliando, tá? Não se preocupe, tirem dúvidas, não deixe para a última hora, tá, pessoal? Infelizmente, tem alunos que deixam para a última hora, e aí fica difícil a gente, às vezes, responder, tá? Às vezes a gente vai dormir, né? Às vezes tem aluno lá, quase 11 horas da noite, perguntando. E eu falo para vocês, né? Nesse tempo aí eu durmo cedo, tá? Eu acabo indo dormir cedo, porque acordo cedo, então não deixe para a última hora. Vai fazendo aos poucos, vai tirando as dúvidas, a gente vai estar auxiliando, e basicamente vocês vão conseguir fazer, tá? Um conselho que eu dou para vocês, pessoal, não copie dos demais, tá? Porque a gente vê que tem aluno que copia do outro para ganhar nota. Quem está perdendo é o aluno, né? De aprender, é o básico, eu não estou cobrando muito. Mas depois que precisar aí, basicamente, quem não fez vai ter, basicamente, aí dificuldade de fazer, tá ok? Então, seria esses seis exercícios, tá? Então, isso aqui a gente vai estar ajudando vocês. Se precisar, eu gravo uma aula só explicando com esses lançamentos aqui novamente, tá? Para que vocês não tenham dúvidas. Na verdade, não vai ter DRE, tá, pessoal? Que eu estou vendo aqui as despesas do mês. Basicamente, nós não vamos ter aí uma DRE. Mas depois eu vou verificar certinho lá, tá? Vocês não vão ficar desassistidos, não. Qualquer coisa a gente grava um vídeo, tá? Falando sobre a questão desses lançamentos, que eu criei de um outro exercício baseado nele, tá? Dúvidas, pessoal? Perguntem, né? Aproveitem e perguntem. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? O Alan já foi embora? Saiu do grupo? Já saiu da aula, né? Provavelmente tinha alguma atividade para fazer, né? Ou pode ser que, não sei, se não me engano, tem alguns alunos que têm outras aulas, né, pessoal? Eu até perguntei aí teve um aluno que eu perguntei se tivesse aulas aí, a gente poderia mudar de data para que mais alunos pudessem participar, tá? Sérgio está perguntando, não tem DRE nessa 3? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui novamente. Na 3, não tem, tá, Sérgio? Ó, importante que vocês leiam, tá? Dado saldo, elabore o balanço patrimonial. Só vai ter balanço. E a 4? Vai ter os dois, ó. Conforme os saldos abaixo, monte a DRE e o balanço patrimonial. Então, nesse aqui vai ser os dois, tá? Vocês podem ver que o exercício 1, eu coloquei só para o balanço. Exercício 2, coloquei só
para DRE, tá? O 3, balanço, só balanço, e o 4 vai ser balanço e DRE, tá? E o 5 é lançamentos, e o 6 também é lançamentos, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Pergunta? Né? A gente vai entrar para a próxima aula, só mais uma aula só, a gente finaliza, tá? A gente vai começar hoje a falar de contabilidade de custo. Então, vai ser mais questão aí de teoria, tá? São apenas 13 slides que a gente vai passar para vocês. Por quê? Porque na próxima aula, nós vamos ter aí uma aula. Depois dessa aula, provavelmente, nós vamos ter só mais 2 aulas, tá, pessoal? E finaliza o semestre. Por quê? Porque dia 24 é uma terça-feira que a gente está encerrando. Basicamente, a gente vai encerrar aí na semana anterior. Só para algumas dúvidas, algumas questões aí, se algum aluno ficar de exame, né? Então, a gente vai usar aí a segunda-feira, principalmente, para passar algum exame, alguma coisa, ou na terça mesmo, acho que já está definido aí no plano de ensino, para a gente encerrar. Mas, basicamente, depois dessa, nós só temos mais 2 aulas, 2 encontros, síncronos, e aí já encerra, tá? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Isso. Na 3, como eu falei para vocês, é só, no caso, o que eu pedi, tá? Então, vai estar no enunciado, ó. Elabore o balanço. Então, só vai ter contas aqui, no caso aqui, a gente vai ter contas só patrimoniais. Quando eu falar para vocês contas patrimoniais, só vai ter conta de balanço, tá? E contas de resultado vai ter contas da DRE, que é, no caso aqui, ó, tá misturado, ó. Receita, tá? Pessoal, bem lembrado aqui, ó, esse custo de mercadoria a gente classificou como despesa, porque é uma conta que vai reduzir, mas é uma chamada conta de apuração de resultado, tá? Se vocês pegarem no plano de contas, então, assim, teve muita gente que perdeu o ponto porque não olhou o plano de contas. O plano de contas é o norte de vocês. Eu tirei a maioria dessas contas lá. Pessoal, professor, eu não tenho essa conta aqui no plano de conta. Pesquisa no Google, pessoal, tá? Então, um meio para vocês também pesquisarem aí. Então, essa conta é a única conta que a gente fala CAR, custo de apuração de resultado. É aquela que você diminui do que você basicamente vendeu, né? Entra as despesas? Entra, mas se eu tenho a receita de venda, eu tenho o custo da mercadoria que eu comprei, chamada custo de mercadoria vendida. Então, se olhar no plano de contas, está lá na conta de custo de apuração de resultado, tá? Mas eu entendi como se fosse uma despesa, porque é uma conta diminutiva. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o certo, total. Ah, tá. Beleza. 3, elaborar balanço e ADR conforme se pede. No caso, Sérgio, eu passei lá para vocês lerem. Tá aqui, ó, conforme se pede no enunciado. Por quê? Porque teve aluno que fez tudo quanto é jeito, não conseguiu discriminar, né, o que era o balanço, o que é a DRE. Então, é importante que vocês acabem lendo o enunciado que pede, tá bom? A Cris, a questão 2, basicamente, é ativo menos passivo. Nesse caso aqui, Cris, se você olhar aqui, essa 2 é para você montar o balanço. Então, não pense assim, o ativo menos o passivo, né? Que eu vou ter o patrimônio líquido. Não, é para você, vai fazer a sua classificação ali, para você entender, e jogar aqui, ó, no ativo, porque o somatório daqui vai dar um valor, que tem que dar o mesmo valor do somatório do lado do passivo. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Serjão, né? Dizem que os japoneses são os caras mais inteligentes, né? Um dos caras mais inteligentes, né? Eu já estudei aí, tive uma oportunidade de estudar com um colega meu japonês, o Fabiano Dutkiewicz Nakayama, né? Não sei se o Sérgio conhece aí. Cara muito inteligente. E a gente viu que o Sérgio foi muito bem na atividade, né? Parabéns aí, né? Que os demais também, tá, pessoal? Todos têm a oportunidade aí de ir bem nas atividades, é só se empenhar. Beleza? Ativo igual passivo, isso. Total do ativo é igual passivo, não vai dar diferente. Por quê? Porque eu já fiz um balanço para fechar. Então, é na sua classificação que você vai conseguir fechar lá o seu balanço, tá? Temos aqui a Paula, né? Paula Caroline Baileiro, também foi muito bem na prova, né? Acertou 100%. Teve mais alguns aí que acertou 100%. E a Paula estava aí dodói esses dias, né, Paula? Mas deu tudo certo agora, né?
Então tá, já está corrigido sua atividade e postada a nota lá também. Pessoal, então vamos lá para a aula 10, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa atividade 3, vocês perguntem, né? Pode perguntar aí, tá? Beleza. Então tá, a gente vê o interesse dos alunos, por que não ajudar, né? A gente vê, como eu falei para vocês, pessoal, e vou repetir, eu acompanho o acesso de vocês no SIGA-A, tá? Então tem aluno que acessou 2 vezes, tem aluno que acessou 1 vez, nunca existe isso, né, pessoal, de acessar um portal só e fazer todas as atividades, né? Teve gente que acessou 1 vez e não entregou atividade, provavelmente desistiu, né? Teve alguns que acessou 2 vezes, 3 vezes, não baixou o material, que a gente acompanha também o que vocês baixam dos materiais que a gente posta, dos vídeos que vocês assistem. Então, o SIGA é uma ferramenta muito boa que eu acompanho vocês de perto, o horário que vocês entrou e o horário que vocês saíram, tá bom? Ah, vai tirar nota por causa disso? Não, é o interesse do aluno, baixar material, tá? Assistir os vídeos, então eu acompanho tudo por essa ferramenta SIGA-A. Então fica aí a dica, né? A gente viu que a Paula entrou bastante, baixou arquivos aí, é importante isso, tá? Como os demais também. Pessoal, vamos lá então para a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, pessoal, a gente, antes de encerrar, eu só vou falar sobre essa aula 10 e a gente encerra a aula de hoje, tá? São 13 slides, vamos começar na contabilidade de custo, porque depois de hoje nós temos só mais 2. Então a gente vai falar de custo geral, como que funciona, para vocês terem a ideia desse conteúdo aí, tá? Como eu falei, em sala de aula a gente faz bastante exercício, aqui não, aqui tem que ser acelerado mesmo. Por isso que a gente passa uma atividade para vocês e já cobram dentro aí de uma semana, tá? Para vocês entregarem, porque não tem mais tempo. E eu acredito que os demais professores são assim também. Então vamos lá, aula 10. A gente fala agora contabilidade de custo. Esse é o campo de aplicação. Acredito que todos já estão vendo aí, né? Então, pessoal, a gente começa a falar sobre a contabilidade de custo. O que seria isso, né? Então, a contabilidade de custo, pessoal, ela é chamada também de contabilidade industrial, tá? É um ramo que a gente aplica nas empresas industrial. Então, a empresa que é industrial e tem essa contabilidade junto com ela, pessoal, porque nós temos a contabilidade geral, mas a empresa que tem a contabilidade, no caso de custo, ela vai bem distribuindo o seu custo no produto. Como assim, professor? Um exemplo, você faz lá, vocês vão ver mais adiante, acho que é na próxima aula, a gente vai demonstrar para vocês uma atividade de uma senhora que foi fazer o doce. Então, ela teve os gastos dela, gás, aluguel, né, os ingredientes, e a gente precisava ajudar ela a fazer o custo. Qual que era o custo dela para ela vender, jogar uma margem de lucro? É isso que a gente tem que ter em mente, contabilidade de custo, tá? Tudo na produção. Então, quando a gente fala em custo industrial, estamos referindo o quê? Os procedimentos contábeis e chamados extras contábeis. Então, necessários para se conhecer o quanto custou para uma empresa industrial, o quanto que ela pode vender e o quanto ela pode ter de lucro, tá? A movimentação do patrimônio das empresas, pessoal industrial, com exceção da área de produção, ela assemelha-se à movimentação do patrimônio dos demais tipos de empresa. Qual que é a diferença, pessoal? Qual que é essa diferença? Então, a gente pode dizer a questão dos custos de produção, tá? Então, para se controlar a movimentação do patrimônio das empresas industriais, aplica-se os princípios fundamentais de contabilidade, tá? Então, nós temos aí contabilidade de custos, diferente dos demais ramos da contabilidade, e são procedimentos que vão ser praticados na área de produção, ou seja, se a empresa ela tem uma indústria e ela não coloca em prática a contabilidade de custo, automaticamente ela tem aí alguma dificuldade para determinar o seu custo de venda, tá? Então, exige aí a aplicação dos critérios mais específicos para a gente aplicar o custo de fabricação. Bom, pessoal, o campo de aplicação dessa contabilidade de custos que a gente fala abrange o patrimônio das empresas, principalmente os industriais, e a empresa industrial é aquela cuja atividade que é o quê? Transformação da matéria-prima em produtos, tá? Um exemplo, uma madeireira. É uma indústria, né? É uma indústria madeireira, porque ela pega a tora, tem todos aqueles gastos, né? Que ela faz lá para fazer as tábuas, as ripas, então ela é uma indústria, ela é uma transformadora de matéria-prima. Então, sabemos que são vários os tipos de empresas, sempre diferindo uma das outras, né? E pelo tipo da empresa apresentada a seguir, a gente vai conseguir aí facilmente imaginar, tá? Existem empresas comerciais, agrícolas, extrativistas, entre outras, tá? Aquelas também que prestam serviços. O que diferencia as empresas industriais dos demais tipos de empresas são as atividades
operacionais, tá, pessoal? Então, essa atividade de transformação, que a gente já falou anteriormente, denomina-se produção industrial ou processo de fabricação. Então, não é apenas a transformação, tá, que determina a produção industrial, ela pode ocorrer em função de transformação, beneficiamento, montagem de peças e de restauração. Então, nós temos a indústria de transformação. O que seria? Seria a transformação das matérias-primas, que pode ocorrer por processo mecânico, térmico ou químico. Quais são os exemplos que a gente tem? Móveis de madeira, né, que a partir da madeira aí a gente fabrica mesa. A gente falou indústria madeireira. Nós temos aí as indústrias de móveis, que pega a madeira e faz a transformação. Indústrias siderúrgicas, que transformam minérios de ferro em lingotes, né, ou seja, peças. Indústrias petrolíferas, que a partir do petróleo ele vai produzir a gasolina, o óleo, a parafina, entre outras. Temos a indústria de beneficiamento, que é aquela atividade industrial de beneficiamento, né, que vai modificar, vai aperfeiçoar, dar até aquela melhor aparência. Um exemplo bem prático que a gente passa para vocês, beneficiadora de arroz, tá? Ou seja, ela apenas retira as cascas e impurezas, tá? Existe indústria que especializa em beneficiamento de peças, outras indústrias, e temos aí a questão daquelas que tem aí o, vamos dizer assim, o forte, né, de pegar as peças inacabadas e aperfeiçoar, ou seja, restaurar. Entra na questão também de contabilidade de custo, tá? Indústria de montagem de peças, que é o comum que a gente pode ver na TV, as empresas aí montadoras de veículos, né? Então, o produto final desse tipo de indústria resulta aí na montagem de peças e, basicamente, nós temos aí o carro pronto, uma indústria de transformação, né? Exemplos, né? Temos aí as empresas de rádio, automobilísticas, aparelhos de televisão, entre outras, tá? Temos aí as restauração e recondicionamento, são aquelas cuja atividade vai se concentrar na recuperação dos produtos acabados ou mesmo deteriorados. Exemplo de indústrias que vão retificar motores, então ela entra aí com a contabilidade de custo. Pessoal, considerando a natureza dos produtos que fabricam, você pode encontrar inúmeros tipos de indústria, tá? Então, nós temos a indústria dos produtos metalúrgicos, como já falado, ferro, aço, né? Estruturas metálicas, utensílios, tá? Temos aí as indústrias de produtos mecânicos, que entra a questão dos motores de combustão interna, rolamentos, câmeras, exaustores e máquinas, entre outras. Temos também a indústria de material elétrico, tá? Que é aquela questão das indústrias de motores, geradores, transformadores, lâmpadas e pilhas elétricas. E as indústrias, né, de objetos de madeira, como a gente já falou, né, a fabricação de mesas, cadeiras, bancos, guarda-roupas e entre outros objetos, tá? Temos aqui as indústrias de móveis de aço, alimentos congelados, automobilísticas, papéis derivados, de vidros, materiais plásticos, farmacêuticos, cimento e têxteis, né? Então, pessoal, basicamente seria esse campo de aplicação da contabilidade de custo. Mas é claro, a gente vai ver um exercício bem prático, bem tranquilo para vocês entenderem como que funciona, né? Eu até falo para vocês que no semestre 2019/2, né, foi muito bom de trabalhar com a turma Sistema de Informação, muito bom mesmo, pessoal, presencialmente, né? Não tivemos aí a pandemia e foi muito bom, os alunos realmente participaram, tá? Tivemos apenas, na turma lá presencial, só tivemos 6 alunos que faziam parte, né? Faziam parte da turma, pessoal, só 6 alunos se matricularam, mas teve, assim, um resultado muito grande, a gente ficou muito feliz, porque acho que teve 3 alunos que ficou com média 10, 4/10, tá? Então, pelas atividades que a gente passou aí durante o semestre, tá? Beleza, deixa eu ver aqui o Sérgio. Qualquer passeio com prazo maior de 12 meses é não circulante. Isso, nesse caso aí, Sérgio, todos que passou o prazo de 12 meses, ele é classificado não circulante. Por quê? Porque entra no outro exercício. Como se você fechasse um balanço, teria que lançar ele no outro balanço. Então, passou aí o exercício, né, que a gente fala aí na contabilidade do exercício social, tá? Que ele começa lá, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Passou 31 de dezembro, automaticamente ele já entra não circulante. Não há uma exceção, tá? Então, se você vê aí financiamentos, empréstimos, né? Eu vou colocar no ativo circulante. Pessoal, a gente considera, tá? Mas a gente sabe que financiamentos é sempre acima de 12 meses, tá? Nunca vai ser raro, né? Casos raros que acontecem de ser menos que 12 meses. Mas todos são de 12 meses, tá? Principalmente financiamentos, empréstimos, essas questões aí. Tranquilo?
Pessoal, basicamente seria essa aula, tá? Aula 10. Próxima aula, a gente vai ter aí a aula 11 e a aula 12, onde a gente vai encerrar o nosso conteúdo. Então, assim, a gente pede que vocês não deixem de participar, tá? Então, a próxima aula a gente vai falar sobre os conceitos gerais de custo, tá? E onde a gente também vai ter exercícios e exemplos para vocês compreenderem. Então, como eu falei para vocês, uma turma muito boa de sistema de informação. Das que eu tive foram as melhores, tá? Eu tive a turma de contabilidade, eu tive a turma de economia, né? E a gente viu que o pessoal se dedicou mesmo, tá? É um material bem tranquilo, não cobram muito, mas se vocês pegarem a bibliografia que eu passei, é muito grande. Aí não tem um porquê, né? A gente passar tudo isso. Passa o conteúdo que é necessário vocês compreenderem, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? Agora são 8 horas e 8 minutos. Basicamente, ó, não teria aí um conteúdo a mais, não vou acelerar, até porque vocês têm atividades para fazerem, mas a gente fica aí, deixa à disposição um tempo aí para vocês se perguntarem, né? Como eu falei, a aula não é muito demorada, não tem necessidade. Por quê? Porque depois vem os últimos 2 tópicos que a gente vai finalizar o conteúdo com vocês, tá ok? Dúvidas, pessoal, perguntem, pode usar o microfone se quiser, tá? Eu sei que o pessoal tem um pessoal envergonhado aí, né? Não quer aparecer, não quer falar, só no chat, mas fiquem à vontade, tá ok? Caso não tiver dúvidas, pessoal, é claro que a gente encerra. A aula passada era para a gente ter terminado mais ou menos esse horário, né? Mas por causa da atividade que a gente teve que explicar, do conteúdo que eu passei para vocês, demorou, né, enrolou um pouco. Não tem por que a gente prolongar muito, tá? Se não tem dúvidas, a gente pede que vocês comecem a fazer atividades. Lembrando, para mim não é necessária a classificação, eu quero o balanço DRE fechado, tá? Aquele momento era para vocês entenderem como que classificaria. Agora é só fazer o fechamento, tá? Pessoal, questão 5 e 6, vai ter dúvida? Me procure, perguntem, tá? Se precisar, eu vou gravar uma aula, posto para vocês compreenderem melhor, mas vamos dizer assim, de primeira mão, a gente vai deixar vocês aí tentar fazer. Ah, tá. Vamos só a apostila, apostila, qual que é a apostila que está esse conteúdo, professor? Deixa eu só abrir aqui a apostila que vai estar. Deixa eu só aqui Deixa eu pegar para vocês a apostila. Vocês vão ver vários exercícios explicando isso aí, tá, pessoal? Então, eu acredito que não vai ter. O aluno que pesquisa, o aluno que dá uma lida, não vai ser nem necessário me procurar, tá? Ah, vai ter dúvida? Pessoal, pode procurar, tá? Não deixe de procurar, tirar dúvidas, mas eu falo nessa questão, se você olhar aí no livro, vocês vão compreender. Deixa eu ver aqui, no Ciro Bartholdi. O Ciro Bartholdi, ele trata uma metodologia bem fácil da gente compreender. Até estou usando estou usando o OSNI, né, nessa parte de custo. Então, vocês podem dar uma lida aí, tá? Deixa eu abrir aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês a questão aí do livro, tá? Deixa eu ver aqui se já compartilhou tudo. Ó, pessoal, esse livro, ele é bem didático, tá? Eu sempre utilizo ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para aparecer aqui a guia. Tá travando um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver aqui o guia. Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver se eu consigo já compartilhar com vocês aí para a gente já encerra a nossa aula. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Beleza. Vou compartilhar com vocês aí, ó. Deixa eu ver se vocês... Acredito que todo mundo já está visualizando aí, né? Vamos ver. Que demora um pouquinho. Beleza. Pessoal, vocês estão visualizando aí o livro. Então, esse é o livro que eu postei lá, tá? Ó, é do Ciro Bartholdi, tá? Ele é muito bom. Então, a gente usa muito conteúdo deles. Temos aqui a questão dos usuários, da empresa. Ele é bem resumido mesmo. Então, para essa aula online,
a gente tem que resumir e passar o que é necessário o aluno entender. Não adianta eu passar um monte de coisas e vocês não compreenderem, tá? Então, vamos lá nos exercícios de... Quer ver? Deixa eu só passar aqui mais ligeiro, pessoal, para vocês compreenderem. Aí fala sobre a origem de recursos, capital próprio, que a gente já falou em aula, tá? Ó, aqui fala o que é um ajuste, tá, pessoal? De avaliação patrimonial, o que é ações em tesouraria, aqui traz todas as definições. DRE, como eu expliquei para vocês, ó, plano de contas, tá? O que é o plano de contas. E aqui, pessoal, ó, noções de débito, que a gente teve a aula de hoje, que eu passei para vocês, bem explicado, tá? E aqui começam os exercícios, ó. Aqui, ó, na verdade vocês iam fazer esse exercício para a gente corrigir depois, mas eu vou deixar para atividade. Aqui, pessoal, entendendo o registro contábil. Então, aqui passa sobre a questão de como que funciona na contabilidade. Não tem necessidade de vocês fazerem o livro diário, tá? Ó, caixa, débito, crédito, nada mais é do que as razonetes que vocês fizeram, ó. Você pode colocar numa linha, mas nesse caso aí vocês vão fazer os razonetes, tá? Caixa, ó, que você comprou, tá? Tem os lançamentos. Aqui, ó, os atos e fatos administrativos.